A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está assistindo a mais esse vídeo postado no nosso canal, quero desde já te agradecer por estar aí acompanhando e compartilhando esse vídeo aí. Quero também deixar um incentivo a você a deixar o seu like, incentivando assim a permanência e a audiência no nosso canal nas redes sociais. Então quero convidar você e sua família nesse momento a adorarmos, exaltarmos o nosso Deus a mais um culto de gratidão e louvor ao nosso soberano. E também compartilhar com você um pouco das Sagradas Escrituras. Te convido nesse momento a nós orarmos ao nosso Deus. Pai Santo, maravilhoso, nós te louvamos e exaltamos, ó Pai. Mesmo passando desses momentos de adversidades, ó Pai, que o mundo inteiro tem vivido, nós estamos aqui, juntos, reunidos no Teu nome, para exaltar, glorificar e santificar o Teu nome, Pai. Pois só o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, e o Senhor cuida de cada um de nós. A todos esses, ó Pai, que estão nos assistindo, estão acompanhando através desse vídeo, que o Teu Espírito Santo venha reinar nos seus lares, venha trazer a paz de Espírito, ó Pai, aos nossos corações. É isso, ó Pai, que nós seres humanos, neste momento, precisamos de Ti, do cuidado do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Somos do Ministério de Louvor e Identidade Divina. Estamos aqui nesta noite maravilhosa, agradecendo ao Senhor Deus por essa rica oportunidade. Sabemos que tempos difíceis temos passado, mas sabemos que quando louvamos, o céu se abre. E nós pedimos, através dos louvores e das orações que nós fazemos neste lugar, que possa alcançar até o seu lar esta noite. E que Deus possa derramar chuva de bênção sobre vocês e dizer a vocês que vai passar. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de mudar seu mundo.
Quero convidar agora, amados, a você abrir a palavra de Deus aí no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26. A palavra de Deus vai nos orientar da seguinte forma. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisto? O tema vida e morte comporta algumas questões que venham nos instigar a fazermos alguns certos tipos de perguntas. E aqui eu deixei algumas aqui abertas para nós aí meditarmos nelas. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual a essência da vida? Por que temos que morrer? Tudo acaba com a morte? Qual a causa de tanto sofrimento? Percebemos nesses versículos do capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus orientando os discípulos a uma coisa essencial para a vida do ser humano: a vida. O que é a vida para você? Indo um pouco aqui também mais a fundo nesses versículos e todo o capítulo 11 do Evangelho de João, nós vemos algo crucial também que acontece aqui na vida de nós seres humanos. E essa palavra aqui agora, ela é a morte. É isso mesmo que você ouviu, a morte. O que é a morte para você? Nesse primeiro momento eu quero convidarmos, abrimos a palavra de Deus também em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7 em diante. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, Evangelho, início, Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 7. Então nós conseguimos aqui começar a responder um pouco dessas questões que eu disse aqui há pouco sobre a vida, sobre a morte. Então aqui vai dizer a palavra do nosso Deus. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Caminhando um pouco lá para o versículo 15. Continuando, vai dizer: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Quero também te convidar, vamos lá no livro de Tiago, capítulo 1. A partir do nosso versículo aí 12, de Tiago 1. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, ele vai produzir a morte. Então vemos aqui, queridos, nas Sagradas Escrituras, para qualquer situação que o homem vive na sua vida,
está sob o controle do soberano, do nosso Deus Altíssimo. E aqui em Tiago, no final do versículo, ele dá uma orientação importante para nós refletirmos. Nós precisamos ocupar o primeiro lugar da criação. Será que você tem vivido a sua vida de modo a dar esse devido valor que o nosso Criador nos criou e que nós tenhamos? O primeiro lugar, a coroa da criação do nosso Deus? Em um segundo momento, voltando assim então ao nosso contexto lá de João capítulo 11, 25 e 26, mas agora eu quero ler com os irmãos o versículo 4. Nós temos uma observação importante no versículo 4, que eu quero aqui compartilharmos. Aqui diz o texto: quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Essa parte você pode cortar, tá, Lúcio? Eu vou ler de novo que eu errei o finalzinho do versículo aqui. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa desta doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Jesus nos traz uma notícia que cabe acrescentar aqui uma nova pergunta. Por que Deus permitiu um homem conhecer a morte? Temos vivido dias, não tem como não deixar de falar dessa pandemia. Uma doença, uma enfermidade, que em todo o mundo, todos estão lutando, cientistas, ciências, estão buscando respostas, para assim então eliminarmos essa palavra tão crucial, a morte, algo que nos dá dor, sofrimento, separação. A verdade, nós seres humanos nunca queremos falar sobre morte. E eu tenho um pouco de convicção nisso, porque muito melhor falarmos é da vida. Muito melhor é viver uma vida. A vida é um dom que Deus nos deu, que precisamos sempre valorizá-los. E esses momentos de adversidade que temos vivido nesses dias, isso nos traz verdadeiramente a dar o verdadeiro sentido para a vida. Jesus, quando ele conta aqui essa história, ele não está desejando morte de ninguém, o mal de ninguém, mas sim, ele quer nos voltar a enxergarmos verdadeiramente aquilo que antes da criação do mundo, como nós lemos lá em Gênesis. Você pode pegar o capítulo 1, 2 de Gênesis, você vai ver a criação de Deus, o princípio e início de tudo. Você vê que Deus tem um plano soberano. Ele já tinha planos antes de criar o homem. Deus não saiu criando, fazendo o homem de qualquer forma, de qualquer jeito, tentando, fazer uma criação para ver se dava certo. Não. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso eu volto a dizer, temos que ser a primícia da criação do nosso Deus. Sem a luz da palavra de Deus é tão complexo, irmãos, para nós seres humanos entender esta pergunta que eu fiz há pouco. Por que Deus permitiu o homem conhecer a morte? Mas à luz das Sagradas Escrituras, irmãos, isso é tão simples e fácil. O Espírito Santo de Deus revelou a Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, sim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No nosso contexto lá de Gênesis, Deus deu uma ordem ao homem,
toda a árvore do jardim ele podia se alimentar dela. Mas de uma árvore lá ele disse: desse fruto você não coma. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. E é a ganância, a vontade de saborear este fruto. Que então o homem passou e Deus permitiu o homem conhecer a morte. Então, a compreensão das Escrituras, como nós humanos pensamos, a morte não é uma coisa tão ruim. A morte é o princípio de uma nova fase de oportunidade com o nosso Deus. A reconciliação. Em Coríntios capítulo 15, 26, esse mesmo autor, Paulo, ele vai apresentar que o ser humano, enquanto viver na face da terra, ele vai enfrentar este último inimigo. Então nós cremos assim que a morte é um inimigo. Então no nosso dia nós estamos vivendo essas adversidades dessa doença. E quantos de nós temos vivido a preocupação de se cuidar, se proteger, não só a nós, mas os nossos entes queridos, que nós amamos tanto. Por quê? Porque nós damos valor à vida. E Jesus também, ele tem esse contexto, essa família de Marta, Maria, Lázaro, ele tinha um carinho especial. Todo o contexto, capítulo 11, você vai compreender e entender isso. Mas eu quero fazer menção aqui em terceiro momento, e propormos a aprendermos aqui 3 atitudes fundamentais para nós assim vencermos este último inimigo. Essa primeira atitude é a fé. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E essa fé também, ela nos traz uma reconciliação com o nosso Deus, que lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9 fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é uma virtude de Deus. Quero te convidar, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. Vamos passear um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Só ela pode nos confortar diante desses momentos vividos. Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Aqui diz a palavra de Deus: assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Então Cristo nos oferece, por meio da fé, algo de grande valor para vencer esse inimigo, a morte. Quero também que você vá lá em Isaías, capítulo 9, profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente ele escreveu, e com muita convicção sendo usada aí pelo Espírito Santo de Deus, ele deixou aqui uma orientação. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Então, trevas, desobediência. Transgressão à lei de Deus. E o povo teve a manifestação da luz para dissipar as trevas.
Quero te convidar também a ir lá agora para o Salmo. O salmista, ele passa uma tranquilidade, uma convicção que precisamos viver nesse momento, queridos. De paz de espírito, de convicção. E a fé, a atitude de fé, ela nos faz isso. O Salmo diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Creia, querido, com os olhos da fé. A fé nos traz a convicção que a escuridão ela vai passar. Voltando ao nosso contexto de João, capítulo 11. Jesus, além dele apresentar a vida, a morte, aqui então, nós vemos, versículo 23, a irmã de Lázaro, aqui a Marta, e Jesus passou essa convicção para ela. Ele disse: o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E voltando também lá no versículo 43, depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Então a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, se nós colocarmos o foco nessa fé em Cristo Jesus, nós conseguimos aqui caminhar por segunda atitude fundamental para vencer o nosso último inimigo, a morte. É o ânimo. Somente na pessoa de Jesus Cristo é que conseguimos a vitória contra o último inimigo. João 3,16 vai dizer: porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo quando falhamos, irmãos, Deus não tem prazer nas nossas fraquezas, nos nossos erros. E aqui mais uma vez Ele tem o plano redentor dele desde lá do início. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele agora oferece o seu Filho, um amor incondicional, que jamais o ser humano vai conseguir compreender. Mateus capítulo 10, quero que você abra também lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Orientação importante aqui de Jesus, porque temos que ter o foco nele. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. O poder, irmão, da morte e da vida está no controle de Deus. Creia nisso. Quero te convidar também a abrir lá Romanos 6:23. A palavra de Deus vai dizer: pois o salário do pecado, o salário da desobediência, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus já tornou Senhor da sua vida, meu amado, minha amada? É importante você pensar nessa questão. Quem é a base da sua vida? Quem é a fonte da sua vida? Ela tem que ser Jesus Cristo.
Voltando ao Evangelho de João, capítulo 11. Nosso texto base. Agora no versículo 27. Melhor corrigindo aqui, versículo 21. Vai dizer: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no versículo 32 também, a gente vê que a Maria diz a mesma frase. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. O foco tanto de Maria quanto Marta estava unânime na pessoa de Jesus Cristo. Creio aqui não porque às vezes o seu irmão havia morrido, mas elas verdadeiramente já tinham tido aí um encontro com esse Jesus. Elas não só tinham uma amizade humana com Jesus, mas verdadeiramente sabia que Jesus é o Filho de Deus. Como Jesus relatou lá, que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê vai viver. E mesmo que morresse, ia tornar a viver. Jesus pode fazer isso para a nossa vida, querido. Uma terceira atitude fundamental, já aqui finalizando, é a força. Então a fé, ela te traz ânimo. E esse ânimo, quando ele vem na pessoa de Jesus, as nossas forças são renovadas. Filipenses capítulo 3, quero te convidar agora a ir lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Paulo traz a certa orientação aqui à igreja de Filipos, dizendo: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Vamos voltar lá em Coríntios capítulo 15, nós já passeamos lá, mas vamos novamente lá em Coríntios capítulo 15, agora no versículo 57 e 58. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes, continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Agora o Evangelho, na carta aos Romanos, capítulo 8. Essa é até uma conhecida canção, né? Que a igreja do Senhor às vezes louva. Então aqui diz, Romanos 8, a partir do versículo 30. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo da morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais,
nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Também o capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 33, temos aqui um louvor a Deus que Paulo faz. Ele diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por eles, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Que possamos sempre permanecermos com essas três atitudes fundamentais, irmãos, nesses momentos adversos que o mundo inteiro está vivendo: a fé, o ânimo e a força. Para assim nós podemos glorificarmos ao Pai Celestial, que está sempre no nosso cuidado. Oremos. Pai, nós louvamos, nós te exaltamos e glorificamos, ó Pai. Só o Senhor é o autor, ó Pai, da vida. E aprendemos aqui, ó Pai, que a morte, ela vem não para nos destruir, mas sim para que possamos reconciliar verdadeiramente com o Senhor. Neste momento, ó Pai, a todos que estão assistindo esse vídeo, que o Teu Espírito Santo possa verdadeiramente estar fazendo com que esta palavra que eles ouviram, Pai, das Sagradas Escrituras, venha transformar a mente e o coração de cada um. E nos fortaleça, ó Pai, a continuarmos vivendo esses tempos, ó Pai, de confinamento, mas tempo esse, ó Pai, que é oportuno para que venhamos dar valor àquilo que o Senhor tem de mais precioso a nós, a vida. E não a vida humana que acaba, mas sim a vida eterna. Vemos aqui no exemplo de Lázaro, com a autoridade que o Senhor tem em todas as coisas, o Senhor disse: Lázaro, venha para fora. O Senhor lhe devolveu a vida, porque o Senhor pode fazer isso. E é em Ti, ó Pai, que é o meu desejo e espero que seja de todos assistindo esse vídeo. A nossa confiança deve estar somente no Senhor Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, possa derramar sobre cada lar, aonde este vídeo alcançar, derramar bênçãos, derramar paz, amor uns dos outros. Aqui vai um forte abraço do Ministério de Louvor, Identidade Divina. Nós sabemos que estamos passando por dias difíceis, mas o Senhor é conosco todos os dias. Amém. Aleluia.